O que eu trouxe para a gente discutir hoje é um tema que tem definido a minha atuação, e quando eu digo a minha, eu gostaria que vocês entendessem que ela é também a atuação de uma quantidade bastante grande de gente que está nessa área, principalmente aqui nos Estados Unidos. E quando eu digo aqui nos Estados Unidos, não é porque aqui tenha nada de especial, mas tem algumas coisas diferentes acontecendo, e eu vou tentar comentar um pouco algumas delas, e é por aí que eu vou começar. Uma delas é a enorme pressão do governo aqui para estimular o uso de sistemas eletrônicos de prontuário. E isso tanto para parte hospitalar de internação, quanto para ambulatórios e consultórios. E esse estímulo, ele tem muito dinheiro envolvido, e vocês, talvez alguns, ou vários, ou todos, já tenham ouvido falar em alguns dos nomes desses estímulos, e um bastante conhecido é o que a gente chama de Meaningful Use, que é um conjunto de métricas que saem logo em seguida à implementação de um sistema de prontuário eletrônico, e que está sendo recompensado pelo governo nesses últimos anos com dinheiro. Então, esse dinheiro é a cenoura que torna interessante o uso dos prontuários eletrônicos, e ela vem sendo retirada aos poucos, e em algum momento no futuro próximo ela vai se transformar numa punição. Então, quem não tiver prontuário eletrônico vai começar a ser penalizado de várias formas, com redução nas tabelas, descredenciamentos, enfim, uma série de coisas. Então, esse é um lado, é o lado do governo querendo a implementação dos sistemas de prontuário eletrônico. E por que o governo está fazendo isso? Porque existe uma crença muito forte de que, com o aumento na utilização de sistemas eletrônicos, os custos na área da saúde vão poder ser melhor monitorados, e eventualmente até haver uma redução nesses custos. E hoje não é o objetivo falar sobre isso, apesar que é uma outra área que me interessa bastante também, porque a gente tem um envolvimento direto na transformação do modelo de financiamento da saúde que está acontecendo agora aqui nos Estados Unidos. Mas, enfim, esse é um dos motivos, é a expansão do uso de prontuário, de sistema de prontuário eletrônico. O outro vamos dizer assim, vetor muito importante, do ponto de vista de incentivo governamental, vem do lado da pesquisa. E ele é fortemente caracterizado pelo que nós chamamos de ciência translacional, ou seja, agilizar a utilização do conhecimento teórico e em benefício da saúde. Então, todo aquele tempo que demora entre um pesquisador ter uma ideia, desenvolver um projeto, publicar os resultados daquele projeto, e aquilo ser disseminado na comunidade médica ou de saúde, e aí passar a ter efeito na saúde, seja pelo desenvolvimento de novas drogas, novas técnicas diagnósticas, etc. Então, esse pacote de estímulo às ciências translacionais,
que são as CTSAs, ou sejam os Clinical and Science Translational Awards. É uma linha de financiamento com muito dinheiro hoje aqui, e ela tenta alavancar como uma das peças-chave nessa área o uso da informação genômica, né? Então foi investido muito dinheiro para conseguir ser feito a decodificação do genoma humano, e agora tem se buscado aproveitar os resultados desse conhecimento gerado do genoma em áreas específicas de mutações e em que a gente consegue prever a possibilidade de desenvolvimento de doença, ou fechar um diagnóstico, ou indicar uma terapêutica, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então tem um lado que está vindo da pesquisa, um lado que está vindo da área de saúde, e os dois sendo alimentados com bastante dinheiro. E isso é uma coisa que torna o modelo mais interessante. E essa é uma característica local. Eu certamente sei que no Brasil também existem incentivos governamentais, mas eu só posso falar o que eu estou vendo aqui, porque eu já estou um pouco mais distante da realidade no Brasil nesse momento. Então eu vou voltar uns slides. Eu vou contar uma historinha e vou usar um jogo de slides de um colega meu, que é um parceiro meu nessa grant que CTSA, e nós somos uma das universidades que recebeu esse recurso já na segunda chamada, o que é um privilégio, porque a cada chamada foram 16, quer dizer, nós estamos entre os 30 primeiras universidades a receber esse award. E o Simon, que é meu parceiro em Marshfield Clinic. Marshfield é uma cidade mais ao norte ainda de Madison. Madison, onde eu estou, é uma cidade que fica ao norte de Chicago, ao noroeste de Chicago. Marshfield fica mais ao norte. E se vocês traçarem uma linha reta, nós vamos parar em Minneapolis. Então, nós estamos mais ou menos no caminho entre Chicago e Minneapolis. Só para localizar. Então, Marshfield é uma situação muito interessante, porque é uma instituição de pesquisa e ensino. A cidade de Marshfield em si é uma cidadezinha minúscula. Ela deve ter uns 50 mil habitantes. E tem uma clínica monstruosa, com uma pesquisa muito bacana lá. Então, é de lá que vem esses primeiros slides. Mas o caso em si é um caso de canadense. Então, conheçam aqui o David Tariq Jameson, que é um caso de 2005. E esse bebê, ele teve como um acharam uma quantidade muito alta de morfina no sangue desse bebê. E muito acima do que é normal ou do que é razoável. E entre várias coisas, a mãe tomava Tylenol 3, que é um combo de Tylenol. Ele vem, Tylenol mais codeína, etc. E é um medicamento muito, muito comum. E o Tylenol 3, pela bula, ele é seguro para ser usado quando a mãe está fazendo a amamentação. Agora, olha que interessante. A codeína, que é um dos componentes que tem no Tylenol 3, ela, quando na presença desse gene CYP2D6, então, olha que coisa maluca. O fato dela ter esse gene e estar tomando o Tylenol, que é aprovado para uso em amamentação, na fase de amamentação,
fez com que os níveis séricos do bebê Jameson fossem lá para o espaço, de tal forma que ele ficou intoxicado de morfina. Sendo que vocês veem aqui embaixo que a concentração que é máxima, que é adotada ou que é considerada aceitável, está entre 10 e 12 nanogramas por mililitro. E o bebê Jameson estava com 70, 7 vezes mais do que essa dose. E aí, isso na imprensa foi mostrado a importância de se fazer o uso da informação genética quando tem casos potenciais suspeitos desse metabolismo ultra rápido, e o único teste que consegue dar essa resposta é fazer o teste genético, que é um dos subprodutos do genoma. E a gente pode fazer esse teste para um gene, que nem esse caso, e tem painéis, grades de genes, ou do próprio gene, ou dos seus equivalentes, os polimorfismos do gene, que são os chamados os SNPs. Mas, enfim, tem que fazer um teste genético, e aí a gente consegue dizer, por exemplo, para a mãe, não pode tomar Tylenol 3. E isso que vocês estão vendo agora é uma grade de 113 drogas hoje. Isso já está desatualizado, deve estar para mais de 200 já, que o FDA reconhece como associações indesejáveis entre gene e drogas, que estão vendendo nas farmácias hoje. E aí vocês veem que tem, na área de oncologia, estão a maioria desses achados, aqui em cima, 33 desses 100 e poucos. Na área de psiquiatria tem muitos achados. Então, a gente está usando drogas em em psiquiatria e no tratamento de doenças cardiovasculares, onde já é sabido que se tiver algum desses genes que estão nesse mapa, nós vamos achar efeitos muito indesejáveis, em alguns casos até a morte. E aí, Marshfield fez esse estudo, e aqui vocês têm o mapa de Wisconsin, e eles têm pacientes em várias cidadezinhas no norte do estado, e eles descobriram, usando o banco de dados do hospital deles, que é baseado no... eu não vou, infelizmente os slides, a maioria está em inglês, e eu só vou chamar atenção para algumas coisas. Por exemplo, a sigla EHR, vai aparecer com muita frequência, e ela é a sigla do PEP, é Registro Eletrônico de Saúde ou Prontuário Eletrônico do Paciente. CPOE, ele vai aparecer só nesse slide, mas é o sistema de ordens eletrônicas para fazer prescrição, por exemplo, pedido de exames, etc. E eu vou só traduzir esses dois, mas só para mostrar que eles juntaram o banco de dados do FDA, que está aqui em cima, junto com os dados do prontuário eletrônico, e um resultado interessante que eles acharam, e daí eles, entre as coisas da literatura, eles pegaram, por exemplo, qual é o custo de você prevenir os efeitos adversos dessas combinações entre droga e gene. E no caso de ter por exemplo, sangramento excessivo em cima de warfarina, que é um dos anticoagulantes mais usados, esse efeito colateral custa num paciente em torno de $11 mil. Só o efeito colateral, só tratar esse efeito colateral. O câncer de mama, recorrência de câncer de mama custa $40 mil em média.
um infarto agudo do miocárdio em torno de $30 mil. E aí, se a gente olhar para os números do banco de dados só da The Marshfield Clinic, vocês vão ver que eles acharam que 1 em cada 3 pacientes recebeu uma dessas drogas que o FDA reconhece a associação entre gene e o fármaco. E o impacto econômico, usando essa matemática, ele daria para economizar, só nos pacientes de Marshfield, de 1 ano, daria para economizar $11 milhões. Isso sem contar todo o benefício para os pacientes. Mas só econômico, o impacto econômico. E um dos motivos de tentar mostrar o impacto econômico é tentar mostrar para quem paga esses testes genéticos que vale a pena pagar os testes genéticos. E vale a pena ter o resultado desses testes no prontuário eletrônico. Vamos falar um pouco, então, o que significam esses dados genéticos e o prontuário eletrônico. E aqui tem um pouco de slide em português que eu traduzi. A motivação, por que é interessante olhar isso de uma forma específica? Por que o dado genético não é só mais um exame de laboratório como os outros, né? E nós vamos discutir um pouco sobre essas coisas. Aumento de dados genéticos causa sobrecarga de informação. Nós estamos falando de bilhões de bases de genes, muito diferente do que a gente estava acostumado com um teste de laboratório convencional, né? E por causa dessa sobrecarga, existe uma necessidade quase que automática de se desenvolver sistema de apoio à decisão clínico. E a sigla que eu vou usar aqui é a sigla na língua inglesa, CDS, usando informações genéticas. E por que isso? Porque a gente sabe, vocês viram aquele slide que tinha 113 associações entre gene e drogas. Imagina isso daqui a alguns anos. Nós vamos ter milhares dessas combinações. Nenhum médico, por melhor, mais atualizado que seja, vai conseguir saber todas essas combinações. Então, nós vamos precisar ter incluído nos sistemas de prontuário eletrônico esses sistemas de apoio à decisão clínica, que vai fazer vai utilizar esses dados por trás e vai oferecer para quem estiver fazendo o atendimento a coisa já processada, de forma mais inteligente, mais útil. Resultados preliminares apontam para que... Por que esses sistemas são necessários? Primeiro, os clínicos que estão na ponta, eles têm buracos de conhecimento. E esses buracos estão ficando cada vez maiores conforme o conhecimento vai aumentando. E não dá mais tempo, e não é mais possível educar as pessoas do jeito que a gente fazia antes. O médico antes saía com praticamente todo o conhecimento publicado. Hoje isso é absolutamente impossível. A outra causa é que o conhecimento científico também não está totalmente disponível. E é uma coisa muito dinâmica, porque a cada dia o conhecimento é aumentado, e é aprimorado, e é melhorado. Então, nós precisamos ter mecanismos automáticos que acompanhem isso de forma dinâmica. Aí nós temos questões complicadíssimas do lado da ética, relacionado à incorporação de dados genéticos. E o que essa questão deve incluir? Primeiro, é uma questão que não era tão importante até pouco tempo atrás com um exame de laboratório. Por exemplo, eu conto hemácia, e aí esse número das hemácias vai me dizer se o paciente está com anemia ou não. No teste genético, como o nosso conhecimento ainda é muito... está muito no início ainda, a validade analítica, ou seja, o quanto a gente sabe sobre aquilo, está em disputa a cada momento. Então, não dá para ter certeza absoluta. Então, usa ou não usa o dado uma vez que a gente não tem 100% de certeza? Essa é uma questão que nós vamos viver com ela por um bom tempo. E é a verdade analítica, que não vai ser de 100%. A outra é a validade clínica. O teste
estima risco de saúde ou de doença, ele vai ter uma sensibilidade, uma especificidade associada. A pergunta é, nós vamos usar esse dado se ele não tiver uma utilidade clínica, que é o próximo item, ou não? E essa é uma questão ética complicada. Se o resultado do teste não tiver ligado a uma ação possível, vale a pena informar o paciente ou o clínico? A maioria das pessoas que estudam essas questões éticas dizem que não. Se a gente não sabe o que fazer com essa informação, melhor ficar quieto. Outras questões éticas. Então, esses testes, como eu falei para vocês, eles estão vindo muito rápido da pesquisa e se transformando em testes clínicos. A gente acabou de ver um caso bem interessante, que eu acho que a maioria de vocês deve ter acompanhado, dessa atriz Angelina Jolie, que resolveu fazer uma mastectomia baseado no achado dos genes dela. Então, olha que coisa interessante, que mudança importante, né? Ela tomou essa decisão baseado numa crença fundamentada cientificamente de que o fato dela ter aqueles genes dava uma certeza de 80% ou mais de que ela viria a desenvolver um câncer, e no caso ela tinha história de família também confirmando isso. Quer dizer, elas sempre existiram, na verdade, mas elas vinham em doses homeopáticas. Vinha um teste, aí a gente aprendia com ele, depois vinha outro. Mas agora nós estamos falando de quantidades enormes desses testes vindo em paralelo. O segundo são os testes genéticos tradicionais, que são aqueles que a gente já está mais acostumado a usar para doenças genéticas herdadas. E esse exemplo que eu dei do BRCA1 e 2 é um deles. O último são testes genéticos pessoais, está se transformando num comércio hoje, né? As pessoas, que nem o 23andMe, você paga uma taxa, eles fazem um painel de genes ou fazem o genoma completo e te mandam um resultado. E você aí fica com uma batata quente na mão. O que você faz com isso? Né? Bom, aí tem os perigos ligados ao fato da gente estar armazenando esses testes genéticos junto com o prontuário. E aí vem questões pessoais, sociais, profissionais, financeiras, securitárias. Diferente de outros testes que a gente vinha usando até recentemente, o teste genético ele tem um potencial preditivo muito alto. Então, ele envolve questões financeiras securitárias não só de agora, mas do futuro, né? E às vezes até da vida inteira da pessoa, né? Profissional. É uma questão complicada. Então, qual que é a única coisa que pode ser feita aí? É ter lei que ajude a reduzir o risco maléfico, porque tem os benefícios, que a gente já falou sobre eles, ou está falando sobre eles. Mas os riscos, esses precisam ser evitados, e a gente acredita que nós vamos precisar de legislação muito mais atualizada para resolver isso. E aí tem alguns exemplos de danos potenciais dos testes genéticos no nível pessoal, social, profissional, financeiro e securitário. Por exemplo, ansiedade, depressão, confusão, mudança de planos. Vocês depois podem ver com mais calma os slides, e tem toda uma lista de coisas que nós levantamos. Esses resultados estão publicados num artigo que saiu agora esse mês, e dos quais eu sou um coautor, sobre prontuário eletrônico e testes genéticos. E aqui tem algumas legislações americanas que falam sobre o uso de testes genéticos. E eu não vou entrar no detalhe aqui, ele fica mais como uma referência para quem eu achei que seria legal deixar para quem tiver interesse de olhar com mais calma, saber o que está sendo proposto e aquilo que já está estabelecido do ponto de vista de legislação. E vocês já ouviram falar em RIPA? O RIPA tem uma parte que cuida disso. A nova versão de RIPA vai expandir. O GINA
que é específico para informação, para o uso não discriminatório de informação genética, é uma legislação interessante. E tem o Affordable Care Act, que também tem umas coisas interessantes. Então, para quem estiver interessado, as legislações estão aí. E as propostas, o que a gente pode fazer do lado da TI, que é o nosso lado, para reduzir esses riscos? Primeiro, melhorar a segurança, reduzindo o risco de quebra de confidencialidade. Segundo, deixar disponível, pronto para o uso, os testes que têm utilidade comprovada. A documentação de como, onde e quando os dados são obtidos é importante, quer dizer, toda essa parte de auditoria das informações. O armazenamento de dados genéticos no prontuário ainda é uma coisa longe de estar resolvida, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. O consentimento informado, que é aquela lista de documentos que o paciente assina quando ele se submete a pesquisas, ou às vezes até quando ele entra num hospital, ele precisa ser atualizado, porque a introdução de informações genéticas muda totalmente as características danosas, potenciais de dano que o prontuário, que o acesso indevido do prontuário eletrônico possa promover. No lado logístico, né, um dos problemas que tem nas incorporações de dados genéticos no prontuário é a falta de validação central desses testes. Diferente dos testes laboratoriais convencionais, que tem todo um padrão de teste de valores de referência, etc., os testes genéticos ainda não têm, a maioria. Então, falta. Outra coisa que falta são pessoas que entendam disso. Vocês certamente olham para o lado e não vão ver muita gente que consegue entender do que nós estamos falando aqui. E esse é um problema, porque essa necessidade já está presente hoje, né? Então, as escolas médicas precisam retreinar ou precisam mudar a forma de treinar os novos médicos. Nós precisamos melhorar os conhecimentos de genética e estatística por parte dos médicos que já estão praticando, e também dos leigos, para entender o que eles estão recebendo de informação. Outra coisa que a gente pode fazer, e a gente já já introduziu essa questão, é desenvolver esses sistemas de apoio à decisão. Nós podemos colaborar também na parte educacional, desenvolvendo cursos online de genética e estatística, tanto para adultos, mas até para crianças. É importante incluir as crianças no público-alvo desses nossos treinamentos. Os problemas tecnológicos relacionados incluem coisas como a necessidade de acordos para e no uso de padrões de terminologias genéticas. Então, do mesmo jeito que tem padrão para diagnóstico, tem o CID, o SNOMED, tem padrões para laboratório, que é o LOINC, por exemplo, tem padrões para diferentes coisas. Na área genética, nós ainda não temos totalmente padronizado. E isso vai ser importante porque, senão é difícil usar a informação e até qualificar a informação. Necessidade de métodos para armazenar permanentemente os dados genéticos biomoleculares e, por prazo determinado, os dados genéticos interpretados. Então, nós somos de uma escola que acredita que o dado biomolecular, ou seja, aquilo que veio da análise do sequenciador mesmo, ele deve ser armazenado para sempre. O dado interpretado, que sai no fim do pipeline de análise da análise genômica, ele pode ter um prazo pré-definido, porque nós estamos aprendendo coisa nova a cada dia, a cada momento. Então, a validade da interpretação, da análise em si, ela é mais limitada em termos de tempo, de prazo de validade dela, do que a informação biomolecular, que essa sim vale a pena guardar, mesmo sendo a que custa mais caro em termos de armazenamento, porque nós estamos falando de muitos terabytes de armazenamento para cada teste desse. E aí a pergunta é quantos
quantos provedores de prontuário eletrônico estão preparados hoje para levar o armazenamento dos prontuários na casa dos petabytes, né? E essa é uma questão que eu deixo para ser discutida no fim. Necessidade de se distinguir entre achados validados e achados não validados, justamente para saber o que deve ser guardado ou não. E o que dá para fazer? Dá para comprimir o dado, né? A gente faz isso com imagem, e essa compressão ela tem que ser uma compressão que não faça perda, não seja às custas de perda da informação. E aí vem uma questão difícil, porque o que é a perda da informação? Se eu não sei toda a informação, eu não sei a utilidade da maioria da informação que vem no genoma ainda, do ponto de vista clínico, o que eu vou considerar sinal e o que eu vou considerar ruído naquela amostra? Essa é uma questão complicada, mas sem dúvida nenhuma existem algumas técnicas computacionais de compressão que podem ser usadas mesmo não levando em consideração o conhecimento clínico daquela informação. A necessidade na melhoria de velocidade de computação e transmissão dos dados e de análise. Por mais que a gente ache que hoje os computadores já estão rápidos o suficiente, o tipo de análise que nós estamos falando aqui consegue derrubar qualquer um desses servidores atualmente. E a gente está falando de ter que fazer isso vários em paralelo. Então, o problema da escala, que parecia um problema resolvido, escala computacional, até pouco tempo atrás, voltou a ser um problema sério, porque a gente tem demandas computacionais hoje muito, muito maiores do que a tecnologia está conseguindo oferecer. A necessidade de se garantir privacidade e confidencialidade num teste que é que nem impressão digital. E isso é complicado, porque a gente pode tirar os dados de identificação, etc., mas a assinatura da pessoa, a assinatura genética, ela vai estar lá, né? Então, como é que... Uma questão complicada. Então, o que a gente precisa fazer? Resumindo, padrões, validação dos testes, desenvolvimento de infraestrutura, treinamento e aprimoramento dos workflows. Os principais usos, então, de genômica, eu já dei um exemplo. Aquele primeiro caso, é um caso típico de uma área muito grande, que a gente chama de farmacogenômica. Então, essa coisa de associar genes com remédios, tecnicamente, a gente chama de farmacogenômica. Então, quando vocês ouvirem falar em farmacogenômica, é essa área que estuda essas combinações. E aí vem a questão de efeitos adversos, eficácia, precisão de drogas. E a outra área forte de uso da genômica é na parte de diagnóstico. Ou testes definitivos para algumas doenças, ou com finalidade prognóstica, e principalmente, no nosso entender, o mais valioso é o de prevenção. Mesmo antes da informação genética, a gente já vinha especializando o conhecimento médico de forma muito rápida. Então, há 100 anos atrás, por exemplo, a gente chamava doença do sangue só de doença do sangue. Aí depois a gente descobriu que aquilo podia ser dividido em leucemia e linfoma, depois as leucemias foram quebradas em alguns tipos, os linfomas em outros, e hoje a gente já tem centenas, e com a adição dos testes genéticos, a gente vai chegar certamente em milhares de subcategorias de doenças. Porque aí vai ter a leucemia mieloide aguda com expressão genética X. E aí essa subclasse vai ter certamente centenas de casos. Né? Então isso vai ficar muito interessante. E uma outra coisa interessante que tem nesse slide é que vocês veem que junto com a especialização do conhecimento, nós estamos ficando mais eficientes também, né? Então, a quantidade de sobrevivência há 100 anos atrás dessas doenças era de 0 em 5 anos. E hoje a gente está acima de 80%, né? Então, isso mostra que conhecer mais significa tratar melhor, significa melhores resultados. Então, vale a pena, né? E aqui, dando uma ideia, o prontuário eletrônico ele tem que andar nesse sentido, gente. Ele tem que ir de moléculas para populações.
parsing desse slide comeu uma flechinha aqui. Mas, enfim, ele tem que vir da molécula até a população. E os prontuários do futuro certamente vão ser desenhados para poder acomodar essa variação enorme na granularidade da informação. E essa granularidade, ela existe não só do sentido espacial, físico, mas também no tempo, na temporalidade, né? Então nós vamos ter coisas que acontecem subsegundo e coisas que acontecem em centenas, milhares de anos, que nem algumas mutações, né? E aqui é o que fala esse slide, né? Então tem coisa que nós vamos ter que anotar, coisas que acontecem em nanosegundos, outras coisas acontecem em séculos, milênios, né? E como é que a gente vai guardar isso? O que eu estou mostrando aqui é assim, eu chamo da máquina da ciência. Antigamente eu chamava da máquina da ciência, hoje eu chamo da máquina da saúde, né? Porque a ciência está chegando tão perto o ciclo está ficando tão mais rápido e a distinção entre o que é pesquisa e o que é clínica está ficando tão próxima que... E aí, aqui tá, essa máquina funciona assim, a gente sai das ideias, colaboração, desenho do estudo, aí começa a coletar dado, e esse dado vem do prontuário, vem de publicação, vem dos laboratórios de pesquisa, vem de bancos de dados, e aí a análise dessa montanha de dados, a integração dessas, gera publicação, patente, medicina personalizada, farmacogenômica, e essas coisas elas vão se reentrando, elas vão se realimentando, de tal forma que forma o que a gente pode pensar como uma ciência de tempo real, né? E aí a gente fala muito de evoluir dado no sentido dele se transformar em conhecimento, informação e conhecimento, e eu tentei agregar aqui um pouquinho do que a gente faz com dado, né? E o dado a gente adquire, coleta, organiza, armazena, limpa, aprimora e mantém em segurança. A informação ela é fruto de interfaceamento, agregação, linking, mapeamento semântico, apresentação em relatórios. E o conhecimento ele vem de técnicas como reconhecimento de padrões, inteligência artificial, predição, modelos preditivos, análise de cenários, eficiência comparativa, propriedade intelectual, e a fonte da informação são todas as coisas, e o prontuário eletrônico se transforma em uma entre várias fontes de informação. E o que está mudando nesse panorama da informática é que então a gente quando começou se preocupava com o que no começo? Era computador, fazer aquele negócio funcionar para alguma coisa. Só dele ligar já era um desafio, né? Armazenar programa era uma coisa assim de ficar colocando fita, cassete, com fone de ouvido para escutar o barulho dos bits, aquelas coisas. Mas era óbvio, isso ficou óbvio logo a seguir que não era para isso que a gente tinha vindo ao mundo, né? Então a gente começou a desenhar sistemas e aí foi a enxurrada de sistemas integrados, porque até então os sistemas eram assim, era o sistema do laboratório, era o sistema de faturamento, era o sistema de prescrição, o sistema de patologia, o de radiologia. E aí, no mundo dos negócios e comércio também foi a mesma coisa. Era o sistema de contas a pagar, o sistema de contas a receber, o sistema de recursos humanos. E aí vieram os ERPs, os Enterprise Resource Planning Systems. Foi onde cresceram empresas como a Oracle, como a PeopleSoft e outras. E na área de prontuários eletrônicos também eles começaram a se consolidar como sistemas transacionais. E o que aconteceu é que esses sistemas começaram a gerar um monte de dados e o valor de manter esses sistemas estava baixo porque eles não estavam contribuindo, além de organizar os workflows, ou os fluxos de trabalho, eles não estavam contribuindo em melhorar a inteligência dos sistemas. E aí nós passamos para essa fase que é o que nós estamos atualmente, que é fortemente analítica, que é usar o dado que está sendo gerado por aquela montanha de sistemas para tentar identificar padrões, tendências,
falhas, enfim. E aí, um sistema, o que é um sistema PEP hoje, um EHR hoje, que eu chamo de sistema operacional, que é o básico. Ele é um sistema que ele tem todos aqueles módulos, laboratório, patologia, farmácia, radiologia, cirurgia, jogando dados num banco de dados de forma discreta e classificados, basicamente empacotados em torno de encontros ou eventos, né? Seria, por exemplo, uma admissão do paciente ou um procedimento, etc. E aí, mas qual que é a cola, a principal, que é a do faturamento, né? O de baixo, que é o billing, né? E tem uma parte interessante em cima que a gente não consegue até hoje se livrar de texto narrativo, né, que são as notas clínicas, que na verdade tem um monte de informação importante ali, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. Então, como é que funciona? O ecossistema hoje não é mais só o sistema de prontuário eletrônico. Na verdade, o valor agregado só do sistema de prontuário eletrônico, ele já não é mais o que justifica os altíssimos custos de implementação dele. Então, ele joga dado nesses bancos transacionais. Esses bancos transacionais podem ou não jogar informação para um banco que a gente chama de pré-analítico, que não são ainda os data warehouses, eles tinham como intenção ser, mas nunca vieram a ser, mas já são bases de dados onde dá para a gente fazer perguntas mais complicadas. Porque qual que é o problema de fazer perguntas complicadas no banco de dados transacionais? Primeiro porque a informação está organizada para fazer faturamento, para fazer a prescrição, para suportar processos. E as perguntas analíticas, a maioria delas não são em cima do processo, elas são em cima dos achados, achados clínicos, achados logísticos e etc. Então, a organização da informação para análise, ela é diferente da organização da informação para suportar os workflows. E isso é o que gerou esses bancos de dados pré-analíticos que permitiram, por exemplo, aos sistemas de prontuário eletrônico americanos gerar os primeiros relatórios de meaningful use. Então, hoje, aqui, por exemplo, a gente emite os reports de meaningful use desses bancos intermediários. E nós estamos construindo os data warehouse, que aí são estruturas realmente analíticas, voltadas a responder perguntas de múltiplas fontes. E quais são as principais hoje? É pesquisa, qualidade, a qualidade do atendimento, qualidade também de clínica, qualidade clínica e de atendimento, a pesquisa e financeiros, né, claro. Mas aí aguentando perguntas de altíssima complexidade, por exemplo, perguntas que atravessam vários pacientes. Se eu jogo uma pergunta dessa num banco transacional, eu derrubo o sistema na primeira parte da pergunta, o sistema já cai. E é óbvio que esses sistemas transacionais, eles não podem sofrer a influência dessas perguntas, porque eles precisam responder em tempo real, tem muitas coisas que ficam na dependência dele estar respondendo rápido. Então, tem questões técnicas, operacionais, mas também tem a questão de arquitetura da informação, né? Então, nós estamos indo nesse sentido. E aqui, rapidamente, só para mostrar uma figura muito complicada, para vocês entenderem que é complicado mesmo. Esse é o único objetivo dessa figura, mostrar que é complicado. E aí, o que nós estamos tentando fazer? Que esse lado analítico, tudo que está dentro desse quadradinho aqui no meio, são vários data warehouses que nós juntamos todos para gerar, em vermelho, dashboards, balance scorecards, são produtos analíticos, que aí são usados pelos médicos, são usados pelos enfermeiros, são usados pelos administradores. Então, por exemplo, uma pergunta que o pessoal de planejamento faz é:
a gente aumenta o número de clínicas pediátricas ou não? E aí, essa pergunta é uma pergunta complicada. E onde que a gente abre? A gente abre no lado leste da cidade, no lado oeste. Então, essa pergunta ela vai concorrer com uma outra pergunta, por exemplo, quantos pacientes com fenilcetonúria e índice de ácido úrico acima de não sei quanto tem para eu poder fazer minha pesquisa? E vai competir também com a pergunta que o pessoal de finanças vai fazer sobre quais são as 3 doenças que tem o melhor retorno, que produz o maior faturamento para o hospital, e vai responder a pergunta de qualidade também entre uma cirurgia e um tratamento terapêutico por drogas, qual que é o melhor, o que a gente deve adotar, faz a cirurgia ou deixa no remédio. Então, essa máquina que está aqui é para poder tentar responder essas múltiplas perguntas. E dentro dessa máquina, a gente joga a informação genética. Porque ela não está do lado do prontuário eletrônico. Ela entra aqui dentro. E aqui tem um exemplo que vocês que estão na área já conhecem, de alguns padrões, por exemplo, para bancos de dados e para codificação da informação farmacêutica, para laboratórios, o LOINC, para radiologia, DICOM, para a parte de texto não estruturado, entre uma cirurgia e um tratamento terapêutico por drogas, qual que é o melhor, o que a gente deve adotar, faz a cirurgia ou deixa no remédio. Então, essa máquina que está aqui é para poder tentar responder essas múltiplas perguntas. E dentro dessa máquina, a gente joga a informação genética. Porque ela não está do lado do prontuário eletrônico. Ela entra aqui dentro. E aqui tem um exemplo que vocês que estão na área já conhecem, de alguns padrões, por exemplo, para bancos de dados e para codificação da informação farmacêutica, RxNorm, para laboratórios, o LOINC, para radiologia, DICOM, para a parte de texto não estruturado, SNOMED-CT, e tudo isso forma esse cubo de informação do cubo analítico, onde a gente pode fazer os cortes nesse cubo para poder fazer análise de ponto de cuidado, estatística, pesquisa, etc. E aqui tem o prontuário, a gente tem o sistema de radiologia, que é o PACS, tem os registros de tumor, de câncer, registro de transplante, registro de, sei lá, nós temos de diabetes, registro que complementam os prontuários eletrônicos. Então, hoje o prontuário eletrônico já não é também só uma peça. Eu tenho informação, e tem a parte genômica aqui no canto. Então, tudo que está em verde são coisas clínicas, registros clínicos, testes genômicos já comprovados do ponto de vista clínico, radiologia. Em azul estão os registros de pesquisa. E a gente está introduzindo esse Data Warehouse, que atende tanto as perguntas de pesquisa quanto as perguntas clínicas. Afinal de contas, a informação vem tudo da mesma fonte, né? Então, nós temos o prontuário eletrônico, o banco de dados, o Data Warehouse aqui. A gente tem uma versão de sistema de prontuário eletrônico específica para pesquisa clínica, que chama Clinical Trials Management Systems, que faz, além da coleta de informação específica da pesquisa, ele faz também a gestão de uma parte da informação. Isso é importante, prestem atenção nessa parte. Uma parte da informação é digital, outra parte ainda é física, porque a gente guarda a amostra do DNA, porque talvez a forma de sequenciar hoje seja modificada amanhã. Então, não basta só guardar o dado digital pós-sequenciamento. Às vezes, eu preciso guardar também a fonte biológica daquela amostra. E aí, nós temos dois grandes contornos de ético-legais. Um é a RIPA e o outro são os IRBs. Então, para o lado da pesquisa, quem controla e faz a gestão
e garante a privacidade, a seriedade científica, etc., são esses IRBs. E quem cuida disso do lado clínico é a legislação conhecida como HIPAA. E é claro que a gente tem que ter segurança, e cada sistema tem uma segurança. Então, dos nossos desafios hoje é desenvolver formas de monitorar os interfaceamentos entre esses sistemas, garantindo auditabilidade nesse sistema e desenvolvendo formas de eu ter os diferentes sistemas de segurança confiando uns nos outros, que é o estabelecimento de uma confiança intersistemas e que seja dividida. Eu sei que fiquem só com essa coisa de que é importante fazer duas coisas do ponto de vista de privacidade. Uma é a segurança e a outra é garantir a auditabilidade, é saber quem, como, quando. E aí os dados vêm de várias fontes e desembocam, por exemplo, no Data Warehouse, que hoje é o elemento que junta informação, ele não junta dado. Esses dois aqui processam dados. Esse cara aqui processa informação e transforma em conhecimento. Uma outra fonte de informação são dados não estruturados. Tem dois tipos principais. As imagens radiológicas, que elas não são autoexplicativas para o computador, elas precisam estar associadas com alguma interpretação ou automática ou humana, extraindo parâmetros que aí sim podem ser perguntáveis no banco de dados, ou textos, narrativas, uma descrição de cirurgia, um resumo de alta, enfim. Só aqui no nosso prontuário eletrônico a gente computou recentemente 53 tipos diferentes de narrativas que são armazenadas como texto no prontuário. E aqui está a questão da introdução do Trusted Broker, que é como que a gente faz a desidentificação da informação, mas permitindo que ela possa ser liberada uma vez que a gente desidentificou. E aí cai numa coisa que está se tornando cada dia mais importante, que é fazer o processamento de linguagem natural. Como eu já falei para vocês, muita da informação ela está armazenada ainda na forma de texto. E provavelmente ela sempre vai continuar sendo texto. Então, o nosso desafio não é transformar de texto para código. O nosso desafio é como é que a gente faz o computador ler o texto e fazer essa codificação baseada na nossa necessidade da pergunta. E aqui tem um exemplo de como sair de um texto aqui na esquerda, fazer um monte de mágicas computacionais e depois sair do outro lado com códigos SID, Nomad, LOINC, etc., que é o que o computador consegue processar quando ele é perguntado. E a gente chama isso de fenotipação. Então, a extração de fenótipos em cima de narrativas é uma coisa muito importante hoje quando a gente tem a informação genômica. Porque aí a gente tem, de um lado, um monte de gene e como eles se expressam. Do outro lado, a gente tem um monte de fenótipo, que é como o gene se expressa. Então, o desafio que nós temos pela frente é juntar esses dois quebra-cabeças e cada vez que tem um match, a gente entra naquela coisa daquele slide logo lá do começo, que diz, se tiver o CYPD2, lá, não pode dar Tilenol 3, porque senão vai fazer, e se estiver amamentando, vai fazer com que o leite materno transfira morfina para a criança. Como é que funciona um mundo acadêmico? Não é muito diferente aqui do que aí. Aqui é o nosso centro de saúde. E nós temos um lado que é acadêmico, que está aqui de marrom, que é a Escola de Medicina e Saúde Pública. Nós temos uma fundação, que é esse de vermelho, que são as clínicas, os ambulatórios, o lado ambulatorial. Aí nós temos um monte de bolinhas, e tem o hospital, que é esse de azul. Então o hospital é esse cara aqui que está no quadrante superior direito, e aqui está o nosso prédio da escola.
aqui está a sede da fundação, etc. E tem um monte de coisas associadas, o hospital de pediatria, as clínicas, blá, blá, blá. Mas tudo isso integrado num sistema de prontuário eletrônico e num data warehouse, que é o projeto que eu lidero aqui. Então, como é que eu vim para cá? Olha que a coisa está mudando. Eu vim pelo lado da pesquisa na função de Chief Research Information Officer. Então, o lado de saúde tinha o CIO tradicional, e o lado de pesquisa me contratou na função de CRIO. Então, eu tinha esse R a mais, que era o de pesquisa. E aí, o que aconteceu? Eu e o CIO hoje somos estruturas paralelas, porque eu trato do uso secundário da informação, o CIO trata dos sistemas transacionais. Então, o prontuário eletrônico transacional fica por responsabilidade do CIO, e eu, hoje, acrescentou um título aqui, vocês veem esse K, que é de Knowledge. Por quê? Porque o objetivo nessa área é elevar o dado até conhecimento, que é onde a gente junta a imagem com genes e etc. Tudo isso num ambiente diferente do prontuário eletrônico, que não foi desenhado para poder juntar essas coisas. No futuro, pode ser que as novas gerações, e é o que a gente gostaria de ver, as novas gerações de prontuário eletrônico, elas já vão, esse ecossistema todo vai ser o prontuário eletrônico, ou já está sendo o prontuário eletrônico do futuro. Para isso, a gente estabeleceu uma governança, porque agora o dado ele é de propriedade da pesquisa, ele é de propriedade dos pacientes, obviamente, porque o dado identificado ele sempre é do paciente. O dado desidentificado passa a ter utilidade para pesquisa, passa a ter utilidade para desenvolvimento de novos negócios da nossa empresa ou de qualquer empresa. E aí tem toda uma estrutura que cuida de como governar esse ecossistema. E a gente acabou de implementar esse ano. E eu tenho um orgulho de ter tido um papel muito, muito forte no desenho dessa governança. E eu garanto para vocês que sem essa governança, nada do que eu falei até agora estaria funcionando. Então, mais importante do que computador, as tecnologias, para juntar esse monte de coisa diferente, é importante que você tenha um convencimento institucional e todo mundo esteja comprometido com essa arquitetura, porque ela não é uma arquitetura fácil de ser implementada, ela não é barata e ela não é imediata. Então, os resultados nunca vêm logo, eles sempre vêm depois de um bom tempo. E aqui tem mais ou menos as áreas que a gente precisa ter para poder fazer essa máquina, e aí vocês veem o lado de cima é o lado que está mais na área do CKO, CRIO, e a área de baixo é a área que está mais nas mãos do CIO,